Evangelho de João, tem um texto maravilhoso, né? Na verdade, todo o capítulo basicamente tem duas coisas que acontecem nesse capítulo. Uma é a cura do moço que estava no tanque de Betesda, e a outra é Jesus dando alguns direcionamentos para os seus discípulos. E nós escolhemos fazer a nossa reflexão na história do moço do tanque de Betesda, né? Seja bem-vindo, tem 2 pessoas já aí ao vivo, que bom. Não esquece de dar o seu joinha, tá bom? Isso é importante para a live alcançar mais pessoas também, depois. Porque aqui nós estamos pregando a palavra de Deus, né? Pregando a palavra de Deus nessa mega igreja que é a internet. Igreja não, né? Essa mega oportunidade. Então, vamos lá. O título da nossa reflexão de hoje é O Carpinteiro que Levanta os Caídos. O carpinteiro que levanta os caídos. João capítulo 5, versículo 8, uma parte dele diz assim, a segunda parte: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus está dando uma ordem para um moço que está caído. E a gente conhece essa história, né? Todo mundo conhece essa história, é uma história antiga, muito contada. Eu acho que é um dos textos bem explorados da Bíblia. Mas é um texto que sempre pelo menos a mim, sempre me impacta, sempre me impressiona. E nessas lives, né, dia a dia, com o carpinteiro, ali a gente vê aquele moço frente a frente com o carpinteiro. E o carpinteiro o levanta, Jesus o levanta. E é interessante, algumas coisas aqui que eu não sei se você já ouviu, mas se você já ouviu, você comenta aí. Se não ouviu, você fala, uau, eu nunca tinha ouvido sobre isso. À beira do tanque de Betesda havia um homem, né, que estava doente há 38 anos. Observa isso, 38 anos. Né, você já deve ter ouvido sobre isso. 38 anos. Ele já tinha se acostumado à sua condição. Ele estava ali à espera, né? Ele já tinha se acostumado a esperar, ele já tinha se acostumado à frustração, à impotência, porque a conversa dele, olha, eu estou aqui esperando o anjo agitar as águas, só que quando isso acontece, alguém chega primeiro, porque eu não consigo chegar lá, não tenho condições de chegar lá. Então ele estava acostumado a esperar, mas em meio à frustração e à impotência, porque ele também diz, não tem ninguém que me coloque, eu sou impotente, eu estou impotente. E aquele homem, depois de 38 anos, gente, eu fico olhando, meu Deus, 38 anos é muito tempo. Eu tenho passado por alguns problemas há bem menos tempo. E eu fico imaginando, meu Deus, quando eu leio, né, essa história desse homem, eu fico pensando e pedindo a Deus, Deus, tem problemas, que misericórdia, acompanhar a gente durante 38 anos não dá, né? Assim, é impensável, mas era a situação daquele moço. E Jesus, quando se aproxima dele, Jesus faz uma pergunta para ele. Uma pergunta que, quando a gente lê a primeira vez esse texto, a gente fala, não é possível que Jesus está fazendo essa pergunta. Mas é porque a gente não entende, né? Porque Jesus faz a pergunta para ele, você quer ser curado? Jesus está fazendo aquela pergunta, não é porque Jesus estava fazendo algum tipo de chacota com ele, né? Ou brincadeira com ele, não. É porque Jesus... e também não era porque Jesus não sabia da sua dor, da sua frustração, da sua impotência, não era por isso. Mas é porque Jesus queria, sabe o que Jesus queria, querido? Jesus queria despertar nele um desejo de começar, um desejo de reagir, um desejo lá do fundo da alma dele, do resto da força que ele tinha,
um desejo que fizesse com que ele desejasse isso. Que ele estava sofrendo há 38 anos. E Jesus pergunta: você quer ser curado? E aquilo foi para despertar dentro dele o desejo de recomeçar. E talvez, não sei se você já ouviu isso, né? Mas essa pelo menos é a primeira vez que eu me desperto para isso. Jesus queria despertar no coração daquele homem o desejo de recomeçar. Jesus está querendo despertar no coração dele uma reação assim: olha, eu quero, eu vou, eu creio. O carpinteiro se inclina ali até aquele homem que o mundo ignora, aquele homem que o mundo passa por ele diariamente, talvez torce o nariz, talvez joga uma moeda, mas ninguém dá atenção. E o carpinteiro chega perto daquele homem, começa a conversar com ele e se desce até ele, se inclina até ele. Alguém que o mundo ignorava, alguém que o mundo deixava à margem, alguém que o mundo não tinha coragem de estender a mão. Mas o carpinteiro viu e se inclinou. E aí a gente começa a destacar algumas coisas, né? Ele vê, Jesus vê o que ninguém mais vê. Jesus olha para aquele homem e não vê apenas um homem largado, um pedinte, um aleijado, alguém em potencial. Não, Jesus olha para aquele homem e vê todo o potencial dele. Em meio àquela paralisia que ele vivia, Jesus consegue olhar para ele e ver aquele homem curado, trabalhando, servindo, sendo um líder na igreja. Ele vê não aquele pedinte que estava ali paralisado. E assim, a palavra de Jesus é interessante, que não é nenhuma oração daquelas, né, poderosas. Não, Jesus olha para ele, fala, ouve um pouco ele e dá uma ordem para ele. Jesus só fala uma coisa para ele: levanta-te. Levanta-te. Pronto. Essa foi a oração que Jesus fez para aquele homem. Levanta-te. Primeiro Jesus pergunta, né? Queres ser curado? Você quer realmente recomeçar a sua vida? Você quer realmente mudar a sua vida? Você quer realmente fazer a sua vida diferente? Levanta-te. Levanta-te. Jesus não carrega aquele homem, mas levanta pela fé dele mesmo. Ele não muda o tanque de lugar, chega o tanque para mais perto, nem leva o homem para perto do tanque para alimentar aquela crendice. Não, mas Jesus faz algo naquele homem, sabe o que foi? Muda o coração dele. Com a pergunta, com o olhar, com o interesse. Jesus muda o coração daquele homem. A verdadeira cura naquele homem não foi ele ficar curado da sua paralisia. A verdadeira cura dele não foi física. A verdadeira cura e a restauração dele foi a da vontade. Ele passou a ter a vontade e o poder e a fé para se erguer, seguir e obedecer a Jesus. Ele já se converte obedecendo. E Jesus fala: levanta-te, recomeça a tua vida, levanta-te e obedece aos meus comandos e você vai ter uma vida diferente. E aí, querido, quero aplicar isso na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Talvez existam áreas na sua vida que estão paralisadas. E glória a Deus, talvez não por 38 anos, mas talvez tenha áreas na sua vida que você ainda não atendeu ao comando de Jesus. Levanta-te! Jesus já te ungiu, Jesus já colocou o Espírito Santo dele dentro de você. Mas talvez o tempo, talvez os sonhos, projetos que Deus já colocou semente no seu coração, já disse para você: vai,
Ministério, propósitos que Deus tem com a sua vida, e Deus tem, eu tenho pregado sobre isso, Deus não tem um plano para a sua vida, não, irmão. Deus é um Deus de abundância, Ele tem planos, no plural. E você tem capacidade para executá-los. E Deus já falou para você, tem planos. Talvez você tenha áreas na sua vida que está paralisada, mas o carpinteiro quer curar você. O carpinteiro ainda está passando, mesmo o carpinteiro que passou em Betesda está passando aqui hoje, Pirenópolis, está passando em Brasília, está passando em Minas, está passando no Brasil inteiro, o carpinteiro está passando no mundo. E está fazendo a mesma pergunta: você quer ser curado? Você quer ser curada? Levante-se pela fé, querido, é pela fé. Deixe o carpinteiro restaurar em você a força de caminhar, de crer, de recomeçar. Levante-se e anda. Há leitos que só podem ser deixados para trás quando você ouvir a voz do carpinteiro chamando você. Jesus, querido, está chamando. Queres ser curado? Você quer ver a vida transformada? Você quer ver essa situação sendo mudada? Levanta-te e anda, usa a fé que Ele já colocou em você. Ele é o Criador, Ele é o projetista do universo, Ele conhece cada célula do seu corpo, Ele quem fez brotar os desejos do seu coração ministerial, os dons, os talentos. Você quer coisas, as coisas que Ele quer, você quer pessoas melhores, você quer ajudar pessoas, você quer ver vidas transformadas, então levanta-te e anda. Para de ficar olhando para o tanque, esperando algo místico acontecer. Não, está em suas mãos. Levanta-te e anda. Ele já te deu a fé. Creia, mas entenda que o Espírito Santo dele é que vai te guiar. É como o vento, lembra que Jesus falou aos seus discípulos? Aquele que é nascido de novo é como o vento. O vento sopra, não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Dependa do Espírito. Apenas creia e tenha fé. Acorde. Mas amanhã você vai acordar e vai falar: Deus, mais um dia, eu quero viver o que o Senhor tem para mim hoje. Eu estou de pé, estou saudável, estou andando, estou enxergando, estou vendo, tenho saúde, tenho família, tenho essa roupa que está no meu corpo, pelo menos tem mais ainda no guarda-roupa. Então vai viver a tua fé. E começa a mexer nos projetos que Ele já falou contigo. Não espera mais tempo, não. Começa agora. Jesus faz a mesma pergunta: queres ser curado? Levanta-te e anda. A força está em você. Eu já coloquei em você a minha força. Jesus, se você observar o texto, ele nem pega na mão, nem pega no braço, em nada. Ele só fala para aquele moço: levanta-te e anda. Mesma coisa que ele está falando para você. Levanta-te e anda. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe e que o carpinteiro que levanta os caídos, que a sua fé esteja completamente depositada no carpinteiro que levanta, que cura, que transforma, que refaz. Ele é o carpinteiro e projetista do universo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua noite, que Deus te dê sonhos, revelações, visões e principalmente força para continuar. Você ainda não chegou em casa. Lembra-se disso, tá bom? Beijo. Ou melhor, vamos orar, né? Tô tão empolgado que eu tô querendo, né? Não tô querendo nem orar. Misericórdia, vamos orar, né? Não, irmãos, minha cabeça, esse jejum tá me deixando meio lerdo, sabe? Esse jejum tá me deixando assim meio, não sei te explicar não, mas eu tô meio lerdão. Tô esquecendo das coisas. Quero fazer uma oração com você. Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer por cada um dos teus filhos que estão conectados conosco nessa noite. Quero te agradecer por aqueles que vão se conectar ainda, Deus, amanhã e depois, durante a live, que vai ficar gravada.
Que o Senhor abençoe, que o Senhor multiplique, Deus, as forças de cada um dos teus filhos. Ajuda, Senhor Deus, aqueles que estão com projetos paralisados há tempos, há meses, há dias, há anos, talvez, há décadas. Que seja o tempo de tirar da paralisia esses projetos. Que seja o tempo de se levantar, Deus, coluna ereta diante do Senhor. Fé no Senhor, fé na tua palavra, fé nas promessas, fé na revelação que o Senhor já entregou. Fé, Senhor Deus, nas capacitações que o Senhor já deu. Fé nos dons, nos talentos que o Senhor já entregou. O Senhor não vai entregar. Que cada um, Deus, possa ouvir o que o carpinteiro disse: levanta-te. Que a tua palavra, Deus, tire da estagnação e coloque de volta no caminho da fé. Restaura a fé, renova a fé, redobra, aumenta. Mas usa, Deus, o teu filho e a tua filha. Visita com o teu Espírito Santo. Restaura os passos. Renova a esperança. E faz, Deus, na força do teu Espírito Santo, cada um se mover pela fé. É a minha oração, abençoando a vida de cada um dos meus irmãos. É a nossa oração, nos entregando e consagrando as nossas vidas no teu altar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Querido, compartilhe essa live com outras pessoas. Obrigado pela sua presença. Deixa eu ver aqui, ó. Olha aí, Toinha, a minha Loura Smart está aqui, meu amor, né? Está aqui. A irmã Lena está aqui também, a irmã Hilda está aqui. Que bom, pastora Hilda.